Olá, alunos do nono ano. Esse é o vídeo do dia 19. Deixa eu mostrar a folha aqui para você. Aqui, estamos na atividade, 12ª atividade. O vídeo do dia 19 do 10. Potenciação, radiciação com radicais. Lá na página 56 a 58. Abra seu livro e me acompanhe aí para a gente ir bem pontual na situação. A gente vai trabalhar com potenciação com radicais, radiciação também e depois racionalização. Então, na potenciação, eu vou utilizar aquelas mesmas propriedades de potência. Só relembrando aqui para você. Então, se eu tivesse assim, 5 elevado a 3, tivesse entre parênteses, é 5 vezes 5 vezes 5. Vou aplicar a mesma coisa aqui. Aqui é raiz quinta de 3 elevado a 4. Então, vai ser raiz quinta, deixa eu colocar melhor aqui, quinta de 3, vezes raiz quinta de 3, vezes raiz quinta de 3 e vezes raiz quinta de 3. E aqui eu aplico a propriedade ou a adição e algébrica, a multiplicação de divisão com radicais. Quando eu tenho radicais iguais, eu vou multiplicar, né? Então, vamos lá. Ó. O que eu tenho aqui? Ó, índices iguais. É a mesma coisa que eu pegasse, ó, raiz quinta de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui dentro eu aplico a propriedade da potência, né? Quando eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado a 3, certo? Uma multiplicação de fatores iguais eu posso escrever na forma de potência. Quantas vezes esse número se repete é o valor do expoente. Então aqui vai ficar, coloca aqui embaixo, tá? Vai ficar, ó, raiz quinta de 3 elevado a 4. E fecha aqui. Então, eu posso dizer que parênteses, raiz quinta de 3 elevado a 4 é igual a raiz quinta de 3 elevado a 4. Deixa eu colocar um expoente aqui. Ok? Então, se eu tivesse lá assim, ó, raiz sétima de 2 elevado a 3. Como é que eu preciso... Não há necessidade de você... Agora que você já fiz a demonstração de onde que vem, você já pode colocar lá, ó, raiz sétima de 2 elevado a 3. Ou seja, quando eu tenho uma raiz, um radical elevado a um expoente, eu posso resolver esse expoente bem como o expoente do radicando. Ok? Vou fazer mais uns exemplos aqui. Conseguiu captar essa ideia, né? Aqui também a gente vai observar, acho que ali na frente vai aparecer. Lá na primeira propriedade, nas páginas anteriores aí, deixa eu só confirmar para você, para ficar bem claro. Lá na propriedades radicais começa na página 48. E a primeira propriedade diz o seguinte, ó, que quando eu tenho o índice igual ao expoente do radicando, isso é igual ao quê? A A. Ele sai, né? Índice igual ao expoente é como se fosse assim, ó, n igual a n dividido a 1. Ok? Que no caso não vai ser possível. Então essa é a primeira propriedade. Dessa aqui, da potenciação com radical, eu já posso, quando eu tenho um radical elevado a um expoente, eu já posso colocar esse, vai ser esse radical com o radicando, que é o valor dentro do radical, elevado ao expoente. Vamos ver se a gente aplica essa propriedade aqui. Vou colocar uns exercícios para a gente fazer. Você tem uns exemplos aí. Vou fazer os exemplos, tá? Então, continuando aqui, ó, os exemplos que estão no seu livro aí. Estão resolvidos aí na parte 55. Eu vou trabalhar com você, ó. Então, colocando aquela ideia em prática que nós tínhamos, então posso dizer que quando eu tenho a potência de um radical, eu vou escrever o quê? O radical com o valor do expoente no radicando. No radicando, que é o número que está dentro do radical. Então, fica isso. Fica assim, ó. Eu vou só colocar aqui para você. Fica assim. Aí, o que eu observo? Ó, o expoente é maior que o índice. Quando não aparece é 2, né? Então eu vou decompor isso aqui, ó. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2. Lembra da potência? Eu repete a base e soma os expoentes, daria 3. Então decompondo isso aqui, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Aí eu vou aplicar a multiplicação de radicais lá, ó. Na página anterior eu tenho lá assim, ó, multiplicação, divisão com radicais. Quando eu tenho assim, eu posso escrever raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2. Ok? Aqui eu vou aplicar a primeira propriedade do radical. Quando o expoente é igual ao índice, eu vou cortar. E vai sair o 2. Isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Por quê? O que acontece isso? Ó, eu vou escrever na forma de potência, vai ficar 2 elevado a 2. Cortando vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Ok? Mas você já aplica a propriedade. Que é a primeira propriedade lá que diz o seguinte, ó.
n igual a n é igual a A, módulo de A. Ou seja, raiz cúbica de 5 elevado a 3, eu corto, é igual a 5. Beleza? Aplicando as propriedades já. Então, nesse caso aqui vai ficar o quê? Ó? Isso aqui fica 2 vezes raiz de 2. Ok? Chegou lá. E essa aqui, mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho um radical elevado a uma potência, esse expoente vem aqui para dentro. Então vai ficar, ó, raiz cúbica de 9 elevado a 2. Ok? E aqui eu vou trabalhar aqui dentro. Como que eu posso simplificar isso aqui? Várias maneiras. Eu posso ir direto aqui, ou eu posso fazer assim. Posso ir por alguns caminhos diferentes aqui. Poderia assim, vou só mostrar aqui, ó. Raiz cúbica de 9 ao quadrado é 81. E eu tenho raiz cúbica de 81. Tem um número que é multiplicado 3 vezes dá 81. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Não vai ter, né? Então eu iria decompor ele. Mas aqui, ó, deixa eu fazer mais simples aqui para você. Lá no seu livro vai estar aparecendo aí. Se você me acompanhar, ele apareceu o seguinte, ó. Ele decompôs primeiro, vou colocar aqui, mais fácil. O 9 eu posso escrever como potência. Se é possível escrever, eu vou. Então, assim, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 2. E esse 2 vem para dentro aqui, ó, elevado a 2. Isso vai dar raiz cúbica de 3 elevado a 4, porque aqui, aplicando a propriedade da potência, eu multiplico os expoentes, correto? E aí eu vou fazer, ó, o expoente é maior que o índice, né? Esse 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Deixa eu só... ao cubo, né? É 3 elevado a 3 vezes 3. Que lá da potência eu vou repete a base e soma os expoentes. Vai dar 4, ok? Então a ideia aqui é você escrever na forma decompor, escrever essa potência na forma de outra potência que tem o mesmo expoente. Eu vou aplicar a mesma regra aqui, ó. Raiz cúbica de 3 elevado a 3, que é um 3, tá? Vezes raiz cúbica de 3. Quando o expoente é igual ao índice, você corta, sai o 3. E fica a raiz cúbica de 3. Isso você está vendo aí. Ok? O último aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho 4 elevado a 3. E aqui eu tenho vezes raiz quadrada de 5 elevado a 3. Ok? Vem para dentro. Mas o 4 está multiplicando também. É 4 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5 vezes 4. Então, 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, eu sou 4 vezes 4, 16, dá 64. 64. Tô pulando aí umas fases aí, tá? Aqui, ó. Aí é o que eu vou aqui, ó. O expoente é maior. Aqui, quando não aparece, é 2, né? Então, a ideia é você escrever essa potência, decompondo ela em forma que eu tenho uma potência com valor 2. E é possível, ó, 5 elevado a 2 vezes 5, ela é igual a 5 elevado a 3. Ok? O que eu vou fazer? Ó? 64. Vou cortar esse 2 com 2, eu já vou mais direto aqui, tá? Expoente igual a índice, sai o 5 e o 5 continua dentro da raiz. 5 vezes 64 dá 320, né? Então isso vai ficar, vou colocar aqui embaixo, né? 320 raiz de 5. Eu acho que se você acompanhar, você vai, passo a passo, você vai entender. A ideia é aqui, ó, fechando. O expoente vem para dentro, ó. Quando eu estou em parênteses, a potência radical, de uma forma geral, aplicando já a forma, o expoente vem para dentro. Ok? Deixa eu só... Eu fiz já no começo, já, né? Logo em cima aí tem um exemplo. Tem o exemplo da letra D aí, você tá aí também. Mas acho que com esses aqui dá para você trabalhar bem. Ok? Para você fazer a aplicação desses exercícios, eu vou pedir para você fazer... na folha aí do dia 19, no espaço aí, caso não dê, você grampinha uma folha aí. Você vai fazer o exercício, vamos colocar assim, ó, fazer na folha. Vou resolver, né? Não é fácil resolver. Resolver na folha. Resolver na folha. É o exercício 34. Exercício 34 aí da página 56, as letras A, B e C. A, B e C, ok? Sendo essas três aí já tá de boa aí. Beleza? Vamos seguir adiante então.
Então, continuando aqui, logo abaixo aí você tem radiciação com radicais. Às vezes eu tenho um radical dentro de um radical. Como é que eu trabalho com isso aí? Esses exemplos estão feitos aí, vou analisar com você. Ó. Então a ideia é você eliminar os radicais, ficar só com um radical. Então vou começar por esse aqui. Ó. Então vai ficar ó, raiz quinta, transformando o radical em potência. Em potenciação vai ficar ó, 6, 2 elevado a 3. Beleza? 6, 2 elevado a 3. E aqui eu vou continuando aqui, ó. Tirando aqui vai ficar 6 elevado a 2 elevado a 3 sobre 5. Porque a gente viu essa propriedade lá atrás, né? Quando eu tenho um radical, eu posso transformar em uma potência com expoente fracionário. Né? Então, tipo assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 5, por exemplo. 2 elevado a... O que eu vou colocar? Sai no radical e vou escrever uma potência fracionária aqui, onde o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Então, ó, radical para potência com expoente fracionário e vice-versa também. Se eu tivesse 2 elevado a 3 quintos, ia ser o quê? Raiz quinta de 2 elevado a 3. Tá? Relembra aí que a gente já fez esses exercícios aí. A gente está só colocando em prática aí. Então, sendo assim, ó. Aí, o que eu vou chegar aqui, ó. Aqui, vou resolver isso aqui, ó. Isso aqui é uma divisão. 2 elevado a 3 dividido por 5. É uma divisão com fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 1 quinto. Isso vai dar 2 elevado a 15. Aqui, ó. 6 elevado a 2 elevado a 15. No final das contas, vou voltar para o radical. Vai ficar raiz 15 de 6 elevado a 2. Ok? A mesma aqui. Deixa eu fazer de azul. Eita, botando minha cara aqui. Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Tem a mesma aí. Eu vou tirando aqui, ó. Vou diminuindo os radicais. De dentro para fora. Vai ficar, ó. Raiz cúbica de raiz, aí eu vou colocar aqui, ó, 7, 5 elevado a 4, aí vai ficar, ó, raiz cúbica, agora eu vou diminuir esse aqui, ó, de 7, 5, esse pincel tá muito grosso, né? Vou tentar aqui, 5 sobre 4 sobre 2, o expoente aqui o índice é 1, né? Vou fazer de azul, tá? Tá muito complicado aqui. Então, isso vai ficar o quê? Raiz cúbica, aí vou resolver isso aqui, ó. 5 sobre 4 dividido por 2 é uma divisão de fração. Repete a fração, repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Isso vai dar 5 elevado a 8. Então vai ficar 7, 5 elevado a 8. Deixa eu ver se eu estou indo corretamente aí para não... Acho que eu errei aqui, ó. Não é 2, né? É 3, ó. Então aqui... Deixa eu só refazer aqui. Ficou 5 sobre 4. 5 sobre 4 elevado a 2. Ó, eu pulei uma fase aqui, ó. Vou refazer aqui, tá? Prestar atenção aqui. Então primeiro eu tirei esse aqui, ó. Ele continua aqui dentro. Então eu vou colocar lá, ó. Vai ficar raiz cúbica de 7, 5, vou colocar aqui, 5 sobre 4 sobre 2. Beleza? Aí vou colocar raiz cúbica, vai ficar aqui, vou resolver isso aqui, ó. Tá? Então 5 sobre 4 dividido por 2, como é que eu resolvo? Repete o primeiro termo, multiplico pelo inverso do segundo. Isso vai dar 5 elevado a 8. Mais ou menos isso vai ficar 7, 5 elevado a 8. E aí eu vou resolver agora aqui, ó. Então, tirando da radical, vai ficar ó, 7, 5 sobre 8 sobre 3. E resolvendo a mesma coisa lá, ó. Repete o primeiro, 5 sobre 4, e multiplico pelo inverso, 3. Então isso vai ficar o quê? 5 sobre 12. 5 sobre 12. Oh, eu tô
5 sobre 12. Eu estou invertendo aqui, ó, é o 8. Presta atenção aqui, estou meio disperso hoje. 24, né? Então isso vai ficar, ó, 7, 5 sobre 24. Colocando dentro da raiz de novo, vai ficar raiz de 24, 7 elevado a 5. Tem que ter concentração, né? Como você observou. Ok? Mas está aqui, eu estou fazendo o que já está feito, você já vai acompanhando aí. Então a ideia é você ir tirando de dentro, eliminando as radicais um por um, até chegar na potência geral, depois você volta para dentro da potência. Ok? Aí, o que a gente pode deduzir daqui? Ó? Olha o resultado final aqui. Ó. Era assim, resultado final. Era assim, eita, resultado final. Então, ó, eu não preciso fazer todo esse processo. Quando eu tenho raiz de raiz, raiz, e não tenho nenhum valor aqui entre as raízes, eu multiplico os índices. 5 vezes 3, 15. 6 elevado a 2. É só multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Beleza, os barulhos aí são da minha menina. Não vou cortar não, tá? Fica assim mesmo, vamos lá. Seguindo em frente aqui. E o barulho aí da moto, mas é o que temos, estamos na cidade. Então, ó, quando eu tenho raiz de raiz de raiz, eu só multiplico os índices, eu não preciso fazer todo o processo. 5 vezes 3, 15. Então vai ficar, eu vou reduzir isso a uma única raiz. Raiz 15 e mantenho um radicando lá dentro. Ó, 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24, raiz de 24, 7 elevado a 5. Compreendeu? Aí lá embaixo, eu vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo quando você tem um valor aqui no meio, tá? Deixa eu colocar aqui na... Então vamos continuar lá, ó. Observa aqui, ó. A gente acabei de tinha falado, quando eu tenho só raiz e não tenho nada entre as raízes, aqui já tem, ó, né? Detalhe aqui, ó. Vou colocar só aqui, ó. Aqui eu tenho 2 entre as raízes, aqui só tem raiz. Então quando só tem raiz é só você multiplicar os índices. Quando não aparece é 2, né? 2 vezes 3, 6, então vai ficar raiz sexta de 7. E o radicando você repete. Quando você tem, o que você vai fazer? Raiz quarta, esse raiz quadrada, esse aqui vai lá para dentro. Raiz cúbica de 5 elevado a quanto? Se esse aqui sair, ó, eu venho lá daquela que a gente vinha fazendo, ó. Quando eu tinha assim, raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 3. Quando o expoente é igual ao índice, o número não sai de dentro da raiz? 3, raiz quarta de 3. Então, para ele entrar, ele vai entrar com o mesmo valor do expoente. Voltar para dentro. Retornar. Então, vai ficar, ó. Retornando, vai ficar 2 elevado a 3. Então, pronto. Agora eu fiquei só com raiz sem nada mesmo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2 vezes 3. Raiz de 5. 2 elevado a 3 são 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso vai ficar, ó, raiz 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Ok? Quando eu tenho um número aqui, eu coloco ele para dentro. Talvez vamos fazer mais um. Então deixa eu vou reforçar um pouco mais essa ideia aqui, ó. Lembrando de novo, ó, quando eu tenho raiz de raiz de raiz, o que eu faço? Eu só multiplico os índices, ó. 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Então vai ficar a raiz de 24, 2 elevado a 4. Pronto. Preciso fazer o processo todo, né? Voltando que a gente fez no exemplo. Agora, quando eu tenho números fora da raiz, dentro da raiz aqui, que não está na sequência, eu vou colocando eles dentro das raízes, tá? Na ordem de dentro para fora. Então vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 2. Raiz cúbica. Agora esse aqui vai lá para dentro, ó. De 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Deixa eu colocar de novo aqui. Raiz cúbica. Esqueceu, né? Raiz quadrada de 2 elevado a 4. Vezes esse aqui vai para lá para dentro, ó. 2 elevado a 3. Elevado a quanto? O índice era 2, né? Ó. Que a ideia era essa aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 3 elevado a 2. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, 4 elevado a 2,
o expoente igual ao índice, você corta, sai o 4. Então, ó, o expoente... Ah, mas é uma potência. Não importa, é o valor. Ó. O expoente aqui é igual ao índice. Então, saiu 2 elevado a 3. Tá? Só entrando aqui. Aí, continuando. Isso vai ficar, ó, raiz quarta de 2 elevado a 2, raiz cúbica de... Aqui, quanto que vai ficar isso aqui, ó? 2 elevado a 3 elevado a 2 é 2 elevado a 6, né? Então, fica 2 elevado a 4, que eu multiplico os expoentes lá da raiz, né? 2 elevado a 6. Beleza? Vamos ver se eu estou indo certinho aqui. Continuando então, ó. Aqui eu já tenho duas raízes, ó. Então vou colocar, ó. Fazer aqui embaixo, tá? Raiz quarta de 2 elevado a 2. Essa aqui eu já posso resolver, ó. Que não tem nada entre elas. Então, ó. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar raiz sexta de 2 elevado a 10. Quando é uma multiplicação de potência menos base, repete a base, soma os expoentes. Aqui eu vou fazer o processo aqui de novo, ó. Raiz quarta de raiz sexta de 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 2 elevado a 6. Porque esse 2 elevado a 2 saiu daqui de dentro, para ele voltar, ele volta elevado ao índice. Ok? Coloquei errado aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí vou fazer aqui na sequência. Também na sequência, mas você acompanha. Raiz quarta, resolvendo aqui dentro, ó. Isso vai dar quanto? Ó? Vou colocar aqui. Raiz sexta de 10 vezes... Ou 10. De 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 12. Correto? 12 vezes 6, 12. Isso vai... Aí eu já posso multiplicar aqui, ó. Quando eu não tenho nada, eu multiplico os expoentes. Então, 6 vezes 4, 21. Então vai ficar, ó, raiz de 24. Raiz de 24. E aqui eu já posso somar os... Multiplicação potência vezes base. Repete a base, soma os expoentes. 2 elevado a... Que era 12, né? 22. Aqui tem a propriedade lá de que eu posso simplificar os índices e o expoente. Vou dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2. Vai ficar raiz 12 de 2 elevado a 11. Raiz 12 de 2 elevado a 11. Beleza? O processo aí, se você seguir direitinho aqui, só lembrando, ó. Eu vou começar colocando para dentro da raiz de dentro para fora, tá? Ó. E como é que eu coloco? Eu coloco o valor que está aqui fora é elevado ao expoente do índice. Ó. Era 2/3 elevado que estava fora, para ele voltar lá para dentro do radical, eu elevo ao índice. 2 elevado a 2. É elevado a 2 no caso. Tá? É isso aí. Então, do exercício que a gente acabou de mostrar aí para você, que é a radiciação com radicais, você vai fazer o exercício 37, da página 57, só a letra B, C e F, tá? Só a letra B, C e F. Beleza? Para você ver se você entendeu. Se você seguir os passo a passo, não vai ter dificuldade, creio eu. Vamos por último agora. Então vamos finalizar aí com esse. Vamos finalizar com racionalização de denominadores. Lá na página 57, lá no final você tem isso. O que é racionalização de denominador? No denominador eu não posso ficar com a raiz, com o radical no denominador de uma fração. E aí como é que eu faço para racionalizar? É bem simples. Quando eu tenho só a raiz, o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar aqui, ó. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela o radical que está aqui embaixo, ó. Então raiz de 3 vezes raiz de 3. Aí vamos fazer uma multiplicação, ó. 2 vezes isso é 2 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a multiplicação de radicais. Como é que é? É raiz, vou fazer o passo a passo, é raiz de 3 vezes 3. Isso vai dar 2 raiz de 3, e 3 vezes 3 dá quanto? Vou escrever com forma de potência. Repete a base, soma isso aí. Dá 3 elevado a 2, ou daria 9, né? Mas procura sempre escrever na forma de potência. Aí aqui vai ficar, ó, 2 raiz de 3, e embaixo, ó, quando o expoente é igual a índice, o que você faz? Sai de dentro da raiz. Fica 3. Ok? Ó, lembra, ó, expoente igual a índice 2, expoente 2, corta, saia o 3. Fica assim, normal. Tá? Então se eu tivesse lá, ó, 3,
Só aproveitando, raiz de 5. Vai ser a mesma coisa. O que eu faço? Eu multiplico o numerador e denominador pela raiz que está embaixo. Vai ficar 3 raiz de 5. E aqui eu já posso fazer direto. Isso vai dar quanto? Quando é igual, sobre 5. Que vai dar 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, ou 5 elevado a 2, como eu estivesse aqui, ó. 5 vezes 5 elevado a 2, mas como são os valores iguais, raiz quadrada eu já posso cortar. Beleza? Então isso é bem simplesinho, quando for assim. Quando eu tiver um número aqui, o radical tiver um coeficiente, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Mesmo processo. Quem que eu vou multiplicar? Vou multiplicar a raiz. Então vai ser, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre... Vou multiplicar 3 vezes quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Né? Que eu multiplico índices iguais, eu vou multiplicar. Posso multiplicar os radicandos dentro, os valores dentro da raiz. 2 raiz de 2 sobre 3 vezes. Isso aqui vai dar quanto? Eu poderia, quando eu multiplico duas raízes de mesmo índices iguais e mesmo radicando, o resultado dela vai ser o radicando. Mas aqui eu vou fazer passo a passo para você ver. Então vai ficar 2 elevado a 2, que vai dar 2 raiz de 2 sobre 3 vezes. Aqui é o expoente, né? Ó, expoente igual a índice, sai o 2, sai multiplicando. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 6. Aqui dá para você simplificar, ó. Dividir por 2, que vai dar raiz de 2 sobre 3 no final. Se der para cortar, ó, ou simplificar, você já pode fazer. No seu livro, se você olhar no exemplo, ele foi mais passo a passo aí, diferente, tá? Mas é a mesma coisa que ele usou. Aí ele usou a ideia da potência, né? Também, pode ser também. Aquela ideia que a gente usou no começo, né? Deixa eu até fazer uma aqui. Vou só talvez refazer esse aqui, ó. Pra gente chegar no mesmo resultado. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2 raiz de 3. Isso aqui é raiz de 3 elevado ao quadrado, né? Repete a base, são dos expoentes. Quando eu tenho produto a multiplicação de fatores iguais, eu posso escrever na forma de potência, né? Aí eu vou 2 raiz de 3. O expoente é igual ao índice, você corta, fica 3, né? Direto aí. A gente chega no resultado igual, mesma coisa aqui. Ok? Vou fazer mais um último agora. Para finalizar, eu tenho assim, ó, quando eu tenho dois radicais, eu posso ter também uma situação assim, ó, 2 mais raiz de 3. Né? Tem dois termos embaixo aqui, no radicando, no denominador, não só um, né? Aí como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer esses dois. Quando eu for assim, eu vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Se ele está subtraindo, eu vou multiplicar pelo contrário aqui. Então vai ser, ó, raiz 7 de mais raiz de 3. Vou colocar em parênteses aqui. Raiz de 7 mais raiz de 3. E aí que tiver um valor eu faço a distributiva, no caso é 1, então vai ficar 1 vezes raiz de 7, raiz de 7, mais 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tá? Não tem muito o que fazer ali. Não posso somar, né? Os radicandos não são iguais dentro. E embaixo eu vou aplicar a propriedade o produto da soma pela diferença de dois termos. Lá nos produtos notáveis diz o seguinte, ó, que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença. Quando eu multiplico dois valores somados e esses mesmos valores multiplicados, eu posso aplicar a propriedade direta. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produtos notáveis lá, tá? Guarde isso aí, ó, fixo. Eu vou aplicar essa ideia aqui. Então embaixo eu tenho aqui, ó, soma e diferença. Então como é que eu vou fazer? Raiz sétima ao quadrado menos raiz 3 ao quadrado. Isso vai ficar quanto? No final vai ficar raiz sétima de raiz 3, em cima não dá para fazer nada. E aquela a propriedade que a gente iniciou lá no começo, quando eu tenho uma potência de um radical, esse número vem para dentro, né? Aí corta. Ou seja, ficaria assim, ó, raiz sétima de 2. Como as radicais são iguais, se o expoente é igual ao índice, você só corta, vai sobrar 7. E aqui mesma coisa, corta, vai sobrar
3. Isso vai ficar raiz 7 mais raiz 3 de 7 menos 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Agora eu vou multiplicar pelos dois termos, só que com o sinal contrário. Então vai ser 2 mais raiz de 3, 2, ou menos, né? Que era mais, estava menos. Menos raiz de 3. Parênteses. Faça a distributiva aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos vai dar 2 menos raiz de 3. Sobre. Aqui eu vou aplicar a propriedade de produtos notáveis. Multiplicação da soma pela diferença dos termos. Vai ser o primeiro ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Isso vai ficar quanto? Vai ficar 4 menos 2 raiz de 3 sobre 4, 2 elevado a 2 é 4, menos 3, raiz de 3 elevado a 2, índice igual a 4, sobra 3. Aqui vai ficar 4 menos 1, 4 menos 3, 1, né? Não fica nada embaixo. Posso colocar lá, assim, coloco em evidência o 4, vai ficar 1 menos, ao contrário, 2, deixa eu pensar aqui no... Caracas. Beleza? Você viu aí então, né? Coloca em evidência o 2, ó. Abre, 4 dividido por 2 dá 2, menos 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. Quando eu multiplico. Eita, tô me enrolando aqui. Mas acontece. Vai ficar 2 menos raiz de 3. Quando eu multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, 2 menos 1, raiz de 3. Para simplificar geral assim. Deu uma enroladinha aí, mas isso é normal. Tá? Então esse é o exercício. E para você fazer o exercício, o grande aí, mas tudo bem. Você vai fazer no caderno. Na folha aí, você vai fazer na folha. Deixa eu apagar aqui. Já tem aí, né? Na folha, você vai resolver o exercício 41, letra A e C. Só esses dois aí. A e C. Da página 58. Um abraço. Até a próxima.